noite a todos. Boa noite. Então, fui pego meio de surpresa, né? Que era para ser a Raquel hoje aqui. Então eu peguei alguns pontos que eu acho assim importantes para quem está vindo, está começando a vir ao centro, né? Entender melhor o que é a doutrina espírita. Porque senão a gente às vezes vem aqui querendo algo que a doutrina não pode oferecer. Somos nós que temos que conquistar, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a doutrina para ver se com isso a gente deixa mais claro alguns pontos. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aqui é a sobreposição da imagem de Allan Kardec com a imagem de Jesus, né? O Jesus que nós conhecemos. Para que fique muito claro que Espiritismo é Jesus. O Espiritismo é o Consolador que Jesus havia prometido há 2000 anos e que ficaria conosco até o final dos tempos, ele disse. Por quê? Porque ele, por exemplo, foi crucificado, morreu. Outras pessoas vieram, mas todo mundo vem, nasce, cresce, fica um tempo na Terra e morre. Todo mundo. Agora, o que seria alguma coisa que viria para ficar até o final dos tempos? Não pode ser uma pessoa. É uma doutrina. E essa doutrina, os Espíritos nos esclarecem que é a doutrina espírita. E por quê? Porque ela vem trazer um entendimento vem trazer um esclarecimento da mensagem de Jesus. Para que a gente a entenda sem as dificuldades próprias do Evangelho, uma leitura mais difícil de ser entendida, palavras que foram ditas há 2000 anos e que às vezes não fazem muito significado nos dias atuais. Então, Kardec diz que o Espiritismo é ciência e filosofia. Ciência, né? Aquilo que a gente procura conhecer através do estudo, da observação, de experiências, né? E filosofia é uma maneira de enxergar, de tentar entender os fatos da vida, por exemplo. Filosofia tem um monte de significados. É a busca do conhecimento. Então, conhecer quem somos, de onde viemos, para onde vamos, esse é o objetivo. Então é uma ciência de filosofia de consequências morais. Até aí, gente, tudo bem, ó. Eu entendo o que está acontecendo, penso, reflito sobre aquilo, e isso tem consequências morais. Até aí Kardec não falou, não fundou nenhuma religião. Mas na época, ele foi muito combatido pela Igreja Católica. E no final, os bispos diziam que ele estava querendo fundar uma nova religião. Falou, bom, vocês estão falando, então é. Já que vocês estão falando que uma religião é, certo? Então vamos lá. Como doutrina, o Espiritismo tem 3 aspectos, né? Como a gente falou, ciência, filosofia, e como a Igreja falou que era uma nova religião, então uma religião, certo? São 3 aspectos distintos. O que faz a ciência espírita? A ciência é espírita, certo? Ela busca entender, através das manifestações que começaram a ocorrer na metade do século XIX, o Kardec foi lá observar e falou, opa, tem alguma coisa aqui que as mesas respondiam, né? As pessoas ficavam com a mão na mesa, faziam perguntas e as mesas pulavam, né? Tipo, duas batidas para sim, uma batida para não. Ele falou, mesa não tem inteligência, deve ter alguma coisa por trás, são as pessoas. Aí ele foi estudando, né, e percebeu que não tinha nenhum truque. Então, bom, então são inteligências que não estão à nossa vista, são os desencarnados. E aí ele começa a estudar com mais afinco, aí já não mais nos teatros que tinha na época, mas numa reunião mais, assim, mais particular, com poucas pessoas, para poder, né, e ele foi tirando
essas conclusões. Então, é uma ciência que vai buscar a origem, da onde nós viemos, espíritos que somos, para onde nós vamos, o destino, né? E quais as nossas relações com o mundo incorpóreo, o mundo espiritual. Por quê? Porque ele estava conversando com os mortos, que falava, eu estive aí há tanto tempo, eu fiz isso, eu fui tal pessoa. Então, ele começou a pensar nisso, né? E como filosofia, ele começou a perceber que conforme esses espíritos falavam, eles traziam uma moral. Olha, eu vivi bem e eu estou bem hoje. Eu não vivi bem e eu não estou bem hoje. Então ele percebeu que, através dessa observação que ele começou a fazer, que a gente chama de científica, por quê? Porque ele fazia com método. Ele não saía pesquisando com todo mundo, né? Não ia em qualquer lugarzinho para ver se tinha um médium para dar comunicação. Ele escolhia médiums, pessoas jovens, meninas de 12, 13 anos, inocentes, sem nenhuma maldade, sem nenhum interesse que não fosse usar a mediunidade delas. Então, através dessa observação, ele começa a ver as consequências morais. Então, isso é uma filosofia. E como religião, que ele falou, ciência e filosofia que tem consequências morais, né? Como religião, então, ele quer mostrar, vamos pensar assim, ó, um futuro para nós. Se você agir dessa forma, se você viver dessa forma, e ele começou a perceber que tudo isso estava no Evangelho. Tudo isso, ele era um católico fervoroso, conhecia as Escrituras, né, a Bíblia, Evangelho. Então ele começou a perceber que isso aí eram os ensinamentos de Jesus, né? Por isso ele começa então ele faz primeiro o livro dos Espíritos, né? E depois ele vai fazer o livro dos Médiuns, que é um tratado de como se conversar com os Espíritos. Ou seja, a gente dentro da casa espírita estuda o livro dos Médiuns para nas reuniões mediúnicas não ser enganado pelo Espírito, não ser levado assim, de bobeira, né? A gente ficar de bobeira na mão de Espírito. Então, são esses três aspectos. Emmanuel, então, depois, 100 anos depois, mais ou menos, através da mediunidade de Chico Xavier, vai dizer que a gente pode representar, tomar o Espiritismo, né, como um triângulo de forças. A ciência e a filosofia vinculam essa doutrina, esses ensinamentos à Terra, à nossa vida física, né? E o outro vértice, né, vincula ao céu. Essas são palavras de Emmanuel, né? Ó. Então seria uma representação, certo? Ciência e filosofia vinculando esses ensinamentos que estão na codificação espírita à Terra, a nossa vida material. E a religião sendo o ponto de contato, para onde todos vamos, para Deus, né? Porque tudo no universo tende à unidade. Deus é único, então tudo tende a Deus. Quanto mais a gente evolui, mais próximo de Deus a gente vai ficando. Dentro da doutrina espírita nós temos 5 princípios básicos. Isso é importante. O primeiro, a existência de Deus. Todas as religiões cristãs e até as não cristãs têm como preceito fundamental isso. Existência de Deus, de um Deus único na maioria delas. Outras têm vários deuses, mas na maioria um Deus único. Então isso está igual para todas. A existência e a imortalidade da alma. Bom, se você for em qualquer igreja cristã, todo mundo acredita que morreu, mas não acabou nada. A vida continua, ninguém sabe como. Ninguém tem uma proposta. Mas alguns católicos acham que vai para o céu ou vai para o inferno, e para o inferno ninguém vai. Eles já falaram que não vai. Todo mundo vai para o céu, para o purgatório, para o inferno, todo mundo é bonzinho nessa hora. Ninguém vai para o inferno, né? Mas tudo bem, eles têm essas 3 possibilidades: inferno, céu e purgatório, né? Outras religiões cristãs falam que vai ficar dormindo até no dia do juízo final, mas todo mundo acredita que a alma não morre, que
existe algo além desse corpo, uma alma, né? E que ela é imortal. Até aí, esses dois pontos iguais para todos. O terceiro ponto, aí é coisa pega. Comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos, ou seja, os desencarnados, conversam com os encarnados, com os mortos conversando com vivos. Aí, por exemplo, a Igreja Católica não aceita isso. As igrejas protestantes, né, que são hoje as evangélicas, também não aceitam isso com naturalidade. Sempre é o demônio se fantasiando, se modificando para enganar a gente. Ou então é a palavra de Deus falando, é o Espírito Santo. Em algumas religiões, até nas igrejas evangélicas, tem os pastores lá que de repente eles vão falar a palavra. Aí já não é mais eles que falam, eles são envolvidos, tomados pelo Espírito Santo. São médios, né? Na Bíblia, os profetas eram médios. Só que eles proclamavam, Deus disse, Deus disse. Só que Deus não tem boca, Deus não tem garganta, Deus não é material. Então, não era Deus. Talvez pudesse ser o próprio Cristo, né? Ou algum outro espírito mais evoluído que estava ajudando. Então, a comunicação é possível. Pluralidade das existências. Reencarnação. Os hinduístas acreditam, os budistas acreditam. A Igreja Católica é contra. Respeita-se. Mas existem muitos cientistas estudando. Nos Estados Unidos tem, já morreu, né? O Steve, um psicanalista que estudou muito vidas passadas, né? E ele tem livros e livros, relatos, inúmeros relatos de pessoas que se lembram de existências passadas. Então, pluralidade da existência, reencarnação. E a pluralidade dos mundos habitados. O que quer dizer isso? É que não tem vida só na Terra. A igreja, antigamente, hoje não, achava que a Terra era o centro do universo. Até que teve que voltar atrás, não. O Sol, a Terra girava em torno do Sol. Mas o Sol, então, é o centro do universo. Aí, conforme a ciência vai progredindo, vê que o Sol é uma estrela maior, mas de um sistema de... Hoje eram 9 no meu tempo de escola, hoje são 8 planetas, tudo bem, certo? Mas tem outros sistemas solares numa mesma galáxia. Mas tem mais galáxias. Então, gente, certo? Não dá para acreditar que a Terra, você vê umas fotos desse telescópio Hubble, a Terra é um grãozinho de areia ali, parece. Não dá para achar que só aqui existe vida. Então, existe vida em muitos mundos, né? Então, muitos mundos são habitados. Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus disse. Bom, com esses princípios, a gente vai agora pegar alguns pontos para assim, apresentar para todo mundo o que é a doutrina espírita, né? Deus, segundo a doutrina espírita, é a inteligência suprema, causa inicial, causa primária ou primeira de todas as coisas. O que quer dizer isso? Kardec fez essa pergunta, e é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Então vocês veem que muitas igrejas cristãs falam que o centro espírita é coisa do demônio, né? Somos adversários de Deus. Pergunta número 1, faltou eles estudarem um pouquinho. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: quem é Deus? Ou, desculpa, o que é Deus? Por quê? Porque Deus não é uma pessoa, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Está dito isso na Bíblia, né? Mas o que seria a imagem e semelhança de Deus? Você já viu lá o livro de Gênesis? Que Deus fez a terra, Deus fez o mar, Deus fez o céu, tudo Deus fez. E Deus disse, faça-se o céu. E Deus disse, faça-se o mar, faça-se as águas de baixo, as águas de cima. Tudo Deus disse. Aí no 6º dia Deus fez um homem, o Adão, né? Que Adão vem de Adamá, que é terra, em hebraico. Então, Adão é o terreno, o terráqueo, né? O terráqueo. Deus fez o Adão, mas ele fez.
Só que Adão não tinha vida. Aí o que Deus fez? Segundo o livro de Gênesis, Deus soprou na narina do Adão. Aí Adão teve vida, começou a viver. Então veja, quando alguém sopra no seu nariz, ele está pondo todo o seu interior em você. Então Deus, por isso nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que Ele colocou tudo que Ele tinha dentro dele em nós. Só que está pequenininho. Nós precisamos poder crescer. Nós precisamos fazer isso aí aumentar. Então, Deus é eterno, ou seja, Ele sempre existiu e sempre vai existir. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Nós nascemos um dia, não vamos morrer nunca mais. Vou ter que aguentar o ceia lá. Então, nós não vamos morrer nunca mais. Somos imortais. Mas nós não somos eternos, porque nós tivemos um dia de criação. Em algum momento, que ninguém sabe quando foi, fomos criados. Deus não, Deus é eterno. Ele é imutável, ou seja, não fica pedindo para Deus quebrar o seu galho, porque Ele é imutável. Certo? Ele já criou situações e nós aqui, através das nossas vivências, vamos criando dificuldades ou facilidades. Ele é imutável, Ele é imaterial. Por isso que eu disse que Ele não tem boca, não tem nariz, não tem garganta, então Ele não fala. Ele é imaterial. Ele é único. Só tem um. Onipotente, ou seja, todo-poderoso, né? Mas é bacana esse finzinho, soberanamente justo e bom. Então Ele é justo e Ele é bom. Alguém aqui consegue ser justo e bom ao mesmo tempo? Uma criança faz uma coisa errada. Você vai dar um tapa nela para chamar a atenção, um tapinha. Aí fala, que tapinha? Então você foi bom, você não deu tapinha. Não, você não foi justo. Você precisa ter ensinado, né? Então a gente, às vezes a gente quer ser muito justo, então o tapinha é mais forte. Não. Deus não. Deus tem a medida. Ele é justo e Ele é bom. Tá? A gente vai entender isso mais adiante, quando a gente for um espírito bem mais evoluído. Né? Por isso que Jesus, quando foi perguntado, ele falou, bom mestre, sou bom, só o Pai que está no céu. E eu não sou bom. Né? Foi Ele que disse. Então Deus criou o universo. O universo, hein? Não é a Terra, não é o Sol. É o universo. Tudo que você vê pelos telescópios, tudo que você imagina, tudo foi criado por Deus. Certo? E isso quer dizer assim, abrange tudo. Tudo que é material e tudo que é imaterial. Os seres racionais, os vermes são filhos de Deus. Né? Porque sabe aquele bichinho da goiaba? É um filho de Deus que está ali. É bacana, porque tudo é divino, tudo é de Deus. E a gente tem dificuldade de entender isso ainda, né? Então, Ele criou seres, né, tanto racionais como irracionais, então os bichinhos, mas os seres humanos também. Mas nós já fomos bichinhos, a gente vai evoluindo, né? E vamos chegar a seres humanos, aí um dia vamos chegar a ser anjos, espíritos puros. Estamos longe, mas vamos chegar lá, né? Então, a matéria, tudo que é o universo, os planetas, os espíritos que habitam no planeta, tudo é criação divina. Além do mundo corporal, esse mundo físico que nós temos aqui, que é a habitação, no caso da Terra, dos seres humanos, aqui os homens. Mas talvez em Marte seja um corpo diferente, talvez em Saturno, corpos diferentes, matéria, por isso que a NASA não acha vida nos outros planetas, porque ela está procurando vida biológica igual a nossa. Essa vida talvez não tenha, mas um outro tipo de vida tem. Tem, logo garantir que tem. Então, tem um mundo físico e todos os mundos são habitados por encarnados que estão no mundo físico e pelos desencarnados, que são aqueles que têm uma encarnação, morrem, vão para o mundo espiritual. Né? Então, todos os planetas têm uma população encarnada e uma população desencarnada. Os espíritos. Então, como eu já disse, no universo existem outros mundos que não somente a Terra, né? E é bacana, gente, porque são mundos que podem ser inferiores à Terra ou superiores à Terra. Então, um mundo superior é habitado por espíritos menos materializados do que nós, mas ao mesmo tempo também tem que encarnar. Então tem os
Tem os viventes, os vivos, e tem os desencarnados, os mortos daquele mundo, certo? Mas num corpo mais sutil, talvez. Num mundo inferior, nós temos condição de entender. Imaginemos a Terra 5.000 anos atrás. Seria um mundo primitivo, bem inferior. Então, nós já conhecemos, essa história nós conhecemos. Então, o que está para trás, a gente se conhece, porque a gente já viveu, né? O que está para frente, cenas dos próximos capítulos. Não vai ser já, que a gente vai descobrir o que é. Todas as leis da natureza são leis divinas. Então, ó, lei de causa e efeito. Faço mal, volto mal. É uma lei divina. Lei da gravidade. Joguei algo para cima e cai. É uma lei divina. Porque toda a matéria do universo, ela é composta de um único elemento, que eles chamam de fluido cósmico universal. Então, o que existe são mudanças desse fluido cósmico. Mas essa matéria aqui, a daquele gato que está ali, e a do verme que está lá no bichinho, o bichinho da goiaba, é a mesma matéria. Tá? Algumas modificações muito sutis, né? Tanto é que a ciência fala que a diferença do corpo do símio, né, do macaco, para o homem, é coisa percentual de 2 a 3% de diferença entre um e outro. Certo? Muito pouca diferença. O negócio está aqui. Porque aqui é a sede da inteligência. Somos espíritos. Já avançamos. Fomos sim. Não estou dizendo que fomos macacos. Mas fomos seres que habitamos corpos de animais, de plantas, né? E estamos evoluindo. Então, todas as leis da natureza, física, a lei de atração da química, né? Um elemento, hidrogênio, dois hidrogênios, um oxigênio formam molécula de água, que eu acabei de tomar aqui. Não estava envenenado. Né? Então, é matéria, houve atração. Então, lei de atração, lei de repulsão, tudo é divino. Então, a química, o Emmanuel fala que quando nós estivermos bastante evoluídos, o altar e a bancada da oficina vai ser a mesma coisa. Porque você vai estar trabalhando, é uma atividade divina. Estar trabalhando na oficina é a mesma coisa que estar orando no altar. Né? Então, nós, seres humanos, somos espíritos encarnados. Os que morreram, espíritos iguaizinhos a nós, só que sem um corpo de carne. São espíritos desencarnados. Qual a diferença entre nós e eles? Nós temos o espírito, somos um espírito que existe um corpo semimaterial, chamado perispírito. E depois temos um corpo físico, que é um molde. O perispírito é como se fosse a forma de um bolo. Então, o meu corpo físico foi moldado no meu perispírito. Os mortos não têm corpo físico, só tem o perispírito e espírito, a centelha divina. Então, as pessoas, e tem muitos que vêm, que não vêm aqui no centro, mas que vêm espíritos, eles estão vendo não o espírito em si, mas o perispírito, o corpo espiritual que o Paulo falava. Semeia-se corpo material, morreu em terra, né? Semeou. Ressuscita corpo espiritual, ou seja, a matéria fica lá, se transforma e o corpo espiritual sai, tá? Envolvendo o espírito. Então, isso é uma outra coisa fundamental de a gente entender, né? Porque senão fica parecendo muito fantasioso. Aí eu vejo isso, você vê o corpo espiritual, que os espíritos vêm em nós também, né? Tem gente que tem uma facilidade em ver, a gente chama de aura, que é a energia que o nosso corpo irradia, né? Então a pessoa fala, nossa, está com uma aura azul, você está meio cinza é meio para baixo, né? Azul, né? Verde, assim, para cima, né? Então, tem pessoas que vêm, e pessoas que não são médicos, que não vêm o centro espírita também não, viu? Católico, que não tem religião,
A mediunidade ela é indiferente à nossa crença. Ela existe antes da nossa crença, né? Quem são os espíritos? Eles são os seres inteligentes da criação. Existe espírito, existe matéria. Deus, espírito e matéria. O que não é matéria é espírito. O que não é espírito é matéria. Tá? Então, espírito sou eu. Corpo espiritual é uma matéria. Corpo físico é uma matéria ainda mais densa. Mas, então, os espíritos são seres inteligentes. É assim que Kardec se manifesta o entendimento, vamos dizer assim, do que é ser um espírito, né? Então, os espíritos constituem um mundo que existe e assim, amanhã está tendo uma guerra lá na Ucrânia, o Putin lá da Rússia falou que quer soltar uma bomba atômica, morreu todo mundo, pode ficar sossegado. Morre o corpo, o espírito sobrevive. O espírito já existia antes desse corpo. Esse espírito está falando com vocês aqui agora. Ele já existia antes desse corpo. Ele vai morrer e ele vai continuar existindo. Então, o espírito, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Nós somos, como eu disse, fomos criados um dia. Não somos eternos, mas somos imortais. A gente não morre nunca. Tá? Uma outra coisa, os espíritos são criados simples e ignorantes. Simples em termos de complexidade. Por exemplo, eu disse para vocês que um verme é um filho de Deus. Então, nós já fomos esse verme. Deus ama tanto o verme como o anjo, que um dia foi verme. É bacana isso. Então, todo mundo, Jesus foi um bichinho de goiaba. Vocês não vão acreditar, mas ele foi um bichinho de goiaba. Foi um verme. Mas ele evoluiu. Ele foi criado muito antes de nós. Muito antes. Certo? Ele evoluiu e foi ele que recebeu das mãos de Deus, vamos dizer assim, a incumbência, né, de criar esse planeta Terra para que nós viéssemos habitá-lo. Então, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um anjo, um espírito puro. Então, ele foi verme há 50 bilhões de anos, modo de falar. Nós já fomos ainda uns, são 7, 8. Né? Tá? Mas é bacana porque nós somos criados simples e ignorantes, sem conhecimento. E a partir do momento que a gente começa a ter mais inteligência, ter mais compreensão, a gente começa a evoluir. Então a evolução não depende de Deus. Falar assim, ai filho, você não está conseguindo, eu vou te ajudar. Não, ele já deu tudo que nós precisamos. A evolução depende de nós. Então, isso é interessante porque as pessoas querem ajuda. Ajuda todo mundo merece, todo mundo recebe. Mas ela precisa fazer a parte dela. Todo mundo precisa. Então, vocês podem não acreditar, mas foram vocês que, quando o pai e a mãe forneceram os 2 gametas, masculino e feminino, do resto, sabe quem fez esse corpinho que está aí? Então não reclame se não gosta muito dele, foi você que fez. Certo? Você usou o seu molde, né? E foi agregando célula, multiplicando. Então é bacana perceber que nós já sabemos fazer muita coisa, mas é um automatismo. Nós criamos o nosso corpo, mas nós não sabemos criar uma formiga, uma folha de árvore. Ninguém sabe criar uma folha de árvore, né? Nós sabemos plantar uma árvore e ela, sabemos, por exemplo, a genética, o pessoal faz de uma semente, vira outra, tudo bem, mas criar a semente ninguém fez, né? Isso é Deus, isso é divino. Tá? Então, os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem tanto intelectual quanto moralmente, e isso depende de nós, né? E aí Kardec define ordens de espíritos. Espíritos inferiores, espíritos mais ou menos e espíritos sábios, puros.
né? Quanto mais evoluído, mais felizes. Isso é bacana. Então, está reclamando de não estar muito feliz? Trabalha, evolua e você vai ser feliz. Então, outra coisa, os espíritos preservam a sua individualidade. Por isso que nós evoluímos. Porque o meu conhecimento eu posso passar para todo mundo. Eu transmito, mas eu não perco. Né? Tudo que eu sei eu posso passar para os outros. Não precisa ser egoísta e guardar. Mas quem recebe precisa aprender a mexer com esse conhecimento, a manipular também esse conhecimento para ele evoluir. Senão fica só informação, não é conhecimento, é informação. Informação, recebi. Né? O que eu fiz com ela? Nada. Ficou na informação. Agora, se eu trabalho essa informação, por que isso, por que daquilo, se torna conhecimento. Então, como nós preservamos a nossa individualidade, a evolução de cada um depende só dele. Ninguém me atrapalha, ninguém impede a minha evolução, e eu não consigo fazer evolução de mais ninguém a não ser a minha. Então aí já fica um recado para cada um de nós, né? Está na hora de mexer o doce, né? Ficar achando que receber, antes a gente ia na igreja, a maioria católica, receber a hóstia, a bênção, ia lá. Aqui vem e recebe o passe. Ótimo, ajuda, mas eu tenho que fazer minha parte. Né? Então, nós somos seres individuais. Fomos criados, simples ignorantes, estamos evoluindo, mas a evolução compete a nós. Aí, aqui bate a diferença com as outras igrejas cristãs, né? Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias para que eles evoluam. Por quê, gente? Alguém aqui acredita que vai morrer sabendo tudo? Começar hoje. Vou estudar, não vai. Então é preciso que a gente reencarne muitas vezes nos mesmos mundos que nós já vivemos, em mundos, conforme a gente for evoluindo, em mundos melhores, em pessoas melhores que vão nos ajudar a evoluir. Mas então a reencarnação ela é uma coisa que não tem como fugir, porque como é que eu posso olhar para um espírito como Jesus que disse que tudo que ele fazia, nós também podíamos fazer? Aí eu falo, não, peraí, eu não consigo curar um cego, eu não consigo levantar um paralítico. E ele consegue? Qual é o maior cirurgião desse planeta? Ele consegue levantar um paralítico do nada, sem curar um cego? Jesus fazia isso com um monte, não fez com um só, hein? Então, eu estou longe de Jesus. Então, para que eu seja igual a ele, e ele falou que eu posso ser, eu preciso trabalhar muito, labutar bastante, estudar. Então, daí a necessidade de muitas reencarnações. Então, eu vou reencarnando e vou evoluindo. Então, os espíritos sempre evoluem. Não existem retrocessos. Ou seja, o que eu sei, eu não perco. Eu posso, numa encarnação, esquecer de algumas coisas, não ter a mesma facilidade que eu tinha para falar ou para fazer alguma coisa, né? Mas isso não é retroceder, isso é um tempo que eu tenho de diminuição da minha possibilidade. Então, eu desenvolvi muito o meu intelecto. Pessoa super inteligente, mas extremamente fria, egoísta. Então eu preciso desenvolver a minha moralidade, né? A minha caridade. Aí, se eu vier com um intelecto muito avançado, talvez eu tenha outra vez dificuldade. Então, eu posso ter uma encarnação onde o meu intelecto esteja um pouco limitado, para que eu desenvolva melhor os meus sentimentos. Não quer dizer que ao desencarnar eu não recupero essas possibilidades. Tá bom? E a gente percebe isso porque tem coisas que a gente tem uma dificuldade de entender. Aí você começa a se esforçar, a hora que você consegue visualizar, você entende o negócio, nossa, mas isso aqui eu sabia. Isso aqui, por quê? Por quê? Porque você recuperou um pouco da sua consciência espiritual, vamos dizer assim, né? Então, regredir
Não acontece, né? Ele era bonzinho, piorou. Não acontece isso, tá? Agora, o tempo que vai demorar esse progresso depende de cada um de nós, né? Como tem vários tipos de espíritos, a espiritualidade ditou para Kardec várias escalas, né? Então são 10, eles listaram 10 estágios evolutivos, né? Que pode ser dividido em 3 ordens, tá? Em 3 ordens. Espíritos puros são aqueles que atingiram, são os anjos da igreja, né? São os anjos, atingiram a pureza total, sabedoria e conhecimento, sabedoria e moralidade, né? Conhecimento e moralidade. Os bons é a turma que já não tem mais vontade de fazer o mal, mas ainda não sabe tudo, ainda não é capaz de tudo. E os imperfeitos, você vê que não são os maus, né? São os imperfeitos, porque mal ninguém é. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ninguém aqui é mal. A gente é ignorante, a gente erra por equívoco, por mau entendimento de como devemos agir, né? Porque o mal em si não existe, já que somos criações divinas, né? O que existe é uma não observância dessas leis, o que causa um mal a alguém, né? Mas não é uma coisa, como dizem, o ódio ou o amor que adoeceu. Ninguém odeia quem não conhece, né? Você só odeia se você conhece a pessoa. Então, por quê? Porque você conhecia essa pessoa, ela fez alguma coisa, você passou a odiar. Então, o ódio é aquele sentimento bom que você tinha e que ficou doente, por algum motivo. Então, 3 categorias. Os imperfeitos, eu acredito que nós estamos nos imperfeitos, já querendo subir para o outro degrau, assim, né, para ser bonzinho. Mas ainda mais para imperfeito do que para bom. Tá? Os espíritos se comunicam, eles se relacionam conosco a todo instante. A todo instante, gente. E nós também com eles, viu? Isso é importante, não é só que os espíritos nos influenciam, nós também os influenciamos. Certo? Então, cuidado, se você tem alguém que está doente, que morreu há pouco tempo, cuidado para não ficar pedindo coisas para ele que ele não está em condições de realizar, né? Tipo, me ajuda a curar dessa doença aqui. Ele não era médico quando estava aqui, não deve ser quando está lá, então ele não vai te ajudar a te curar, né? Mas ele pode se desequilibrar, tentando te ajudar e não conseguindo, né? Então, os bons vão estar sempre trabalhando para o nosso progresso, para o nosso sucesso. Os imperfeitos vão estar tentando nos segurar, não deixar a gente progredir, vamos dizer assim, né? Eles, para que a gente não tenha sucesso, eles desviam a nossa atenção às vezes, eles propõem ações que não são boas, mas que a gente não percebe muitas vezes. Então, muitas das nossas ações, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim, Kardec pergunta à espiritualidade superior se os espíritos influenciam na nossa vida. Ele fala que muito, na maioria das vezes, são eles que vos conduzem, né? Então que a gente fique atento, né? Se são eles que nos conduzem, nós precisamos estar atentos, porque nós temos em nós a consciência do que é certo e do que é errado. Deus está em nós, lembra? Soprou lá, Ele está dentro de nós, está fora, Ele está dentro. Então nós temos a divindade em nós. Então nós sabemos o que é certo. Diz que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, nós temos que fazer o que é certo. Se alguém inspira o que é errado, você não faz, você liga, né? Mas você não é um autômato, não é um bichinho que eles guiam. Você tem a autonomia para seguir o seu caminho. Mas na maioria das vezes, no nosso nível evolutivo, a maioria das vezes são eles que nos conduzem ainda, tá? Aqui vem uma das
perguntas mais interessantes do Livro dos Espíritos. É número 625. Jesus, os Espíritos falam, Jesus é o guia e o modelo. Guia que vai na frente, modelo que você deve copiar, né? Para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Jesus disse, ó, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por quê? Porque ele tem palavras de vida eterna. Essa é a palavra dele, né? Eu tenho palavras de vida eterna. Por quê? Porque os mundos vão acabar. A terra vai um dia acabar. É uma tendência. Tem estrelas mandando luz para nós até hoje, mas que já não existe mais, né? A gente vê isso na ciência, né? Então, os mundos acabam, né? Então o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Por quê? Porque o que Jesus disse é sempre. Então, como é que pode falar que o Espiritismo é contra Deus, é contra Jesus? Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. O que ele nos ensinou, olha lá, esse é o Kardec fala. Ele ensinou e viveu, né, exemplificou, é a expressão mais pura da lei divina. Então, temos que seguir Jesus, por isso que ele é guia, ele vai na frente, por isso que ele disse, eu sou o caminho, vai atrás, né? E é um modelo, por quê? Você tem que copiar Jesus. Ah, mas eu não consigo, por enquanto, ela vai conseguir, um dia ela é. A moral que ele nos trouxe, né, que está contida nos evangelhos, os 4 evangelhos, Lucas, né, João, Mateus e Marcos, né, é um roteiro para a nossa evolução, para atingir a pureza que nós estávamos falando, né? Praticar esse evangelho é a solução para todos os nossos problemas, todos. Talvez a resposta, como é que chama assim, você pratica a ação correta e a consequência não aparece de chopra, assim, né? Mas tenha certeza, se você fizer o que Jesus ensina a gente a fazer, vai dar errado. Você pode até não ganhar nada na terra, mas você é um espírito eterno, vai bater as botas, vai chegar do outro lado, vai ter um monte de gente te abraçando. Parabéns, você é um vencedor, né? Não vai ter ninguém para puxar a orelha, não vai ter ninguém para falar, agora você veio, agora você vai se ver comigo. Não vai. Vai ter um monte de gente abraçando. Por quê? Porque você venceu a si próprio, né? É bacana isso, nós temos livre-arbítrio. Todas as religiões falam isso. Ou seja, você faz o que você quiser, mas você sofre as consequências do que você faz. Consequências boas para boas ações, consequências ruins para as ações equivocadas. Então, é bacana você falar assim, ó, eu sou livre. E a maior liberdade que nós temos é sermos obedientes à lei divina. Parece contraditório, não parece? Né? O homem mais livre é aquele que obedece a Deus. Né? Bacana isso, não é? A pessoa mais livre é aquela que segue a sua consciência, onde estão esculpidas as leis divinas. Então, o homem sofre as consequências. Então, o livre-arbítrio faz e sofre as consequências do que faz. A vida futura, aquela que todo mundo tem medo, a vida após a morte, né? Ela reserva a nós, a cada um de nós, felicidades, né? Gozos, alegrias, ou então penalidades. Por quê? Porque nós agimos mal. Então, penas e gozos futuros, de acordo com a nossa vida atual, né? Então, conforme eu procedi, as consequências vão aparecer muitas vezes do outro lado. Por exemplo, você mata alguém aqui, se descobrirem que você matou, você vai preso, condenado e tal. Mas quantos assassinatos tem que ninguém é condenado? Não se encontra o culpado. Mas do outro lado, a sua consciência vai te denunciar. E aí você vai sofrer. E qual? Vai apanhar? Não. Vai ter que voltar para cá. Vai ter que cuidar
cuidar daquele que você matou às vezes, vai ter que fazer coisas que poderiam ter sido evitadas, né? Então é bacana a gente perceber que essa lei de causa e efeito e a reencarnação que vai mostrar isso, é que nós colhemos os frutos doces ou amargos que nós mesmos semeamos. Por isso que Jesus disse, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Semeia-se vento, colhe-se tempestade. Semeia-se flores, né? Colhe-se um pouquinho de outras coisas, né? E para terminar, a doutrina espírita fala da importância da prece. A gente não valoriza muito a prece, mas não é aquela prece, Pai Nosso que está no céu. Pode fazer, não tem problema nenhum. Ave Maria, pode fazer. Mas a prece mais agradável a Deus é um trabalho. É o nosso trabalho. Isso é uma prece. Ajudar alguém é uma prece, né? Mas a prece também pode ser feita do fundo do coração, em silêncio, numa conexão. Deus não está dentro da gente? Não precisa ficar gritando, né? Não precisa ficar gritando, Ele está aqui dentro. Se você não precisa nem falar, porque Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe tudo o que está sentindo. Então, às vezes, é preciso calar, acerenar o nosso espírito para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Ele sabe mais que eu. Ele sabe qual é o caminho que eu devo seguir. Então, Senhor, eu queria isso, mas o Senhor aquilo não está dando certo. Ó, esse aqui, ó, eu fiz, mas o galáxia me atrapalhou. Então, Ele sabe tudo isso. Então, acalma, silencia e você vai sentir. É um modo de falar, você vai sentir Deus falando com você. Não vai ser no teu ouvido, vai ser no teu coração. É um sentimento. Deus é um sentimento. Tá bom? Então, a prece é uma coisa importante, porque nós nos conectamos com outros espíritos mais evoluídos, né? E também com Deus, né? Então, isso é bacana, gente, porque então, a gente enaltece o valor da prece, mas não é aquela coisa de ficar só repetindo frases, mas sim falar dos seus sentimentos, falar, olha Senhor, eu errei hoje, hein? Pisei em tomate, né? Fiz bobagem, me ajuda a superar isso aí. Isso é uma prece. Então é uma coisa simples, mas aí depois você pediu ajuda para superar, então fica quietinho um pouco e escuta. Talvez você vá ouvir o que ele fala, ó, vai lá e pede desculpa, né? Mas se o seu orgulho não deixar, você não ouviu a Deus, mas ele falou, vai lá e pede desculpa. Errou, né? Conserta. Então, e por que a gente faz prece? Porque nós somos espíritos, viemos do mundo espiritual e nós sabemos que isso funciona, que o pensamento é energia. A energia percorre o universo todo, né? Então, os espíritos superiores, Jesus não está aqui. Jesus não está ali na Igreja Católica. Não está Jesus está em todo lugar. Por quê? Porque o pensamento divino está em todo lugar. O pensamento de Jesus. Com certeza o pensamento divino ainda mais. De Deus, né? Então, porque todo o nosso pensamento é energia. E por que a prece nos torna melhor? Né? Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte. Procura, o dia que você acordar mal, sabe, tem dia que você acorda, você queria ficar dormindo, né? Para, silencia, né? Se quiser sentar no vaso sanitário, faz uma prece. Jesus, eu estou precisando do Senhor agora, ou Deus, ou São José, dá o nome que você quiser, certo? O meu espírito protetor. Eu estou um bagaço, estou precisando de ajuda, faz alguma coisa por mim, mas silencia, se humilha, mostrando a sua fraqueza. E eu tenho certeza que se você fizer isso do fundo do seu coração, não demora 5 minutos, você está mais forte, você está mais disposto, porque Deus quer o seu sucesso, Ele não quer o seu fracasso. Então,
Eu acho que, assim, basicamente, seria isso que eu tinha para falar para vocês. É lógico que isso é um apanhado da doutrina que a gente está estudando há umas décadas aí e ainda não sabe tudo, né? Mas são pontos fundamentais, como eu disse no começo, né? Deus, que cuida de todos nós, quer o nosso sucesso. Deus não castiga, Deus não machuca, Ele quer o nosso sucesso, mas muitas vezes a gente se machucou, machucando outros. Então, a dor que nós sentimos é consequência do que nós fizemos, mas não podemos esquecer nunca, Ele só espera que a gente se arrependa do nosso erro e que decida fazer melhor a partir daquele momento, e Ele vai estar nos ajudando. É isso. Obrigado pela paciência.